Bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós, mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. E hoje nós vamos ler um texto, você vai ouvir, né? Mas acompanha comigo, é um pouquinho só longo, mas eu serei breve na nossa reflexão, tá? Mas eu preciso ler esse texto todo para você entender sobre o que nós vamos falar hoje. É um texto que a gente já conhece, mas nessa versão tá muito bom. Então, nós vamos lá em Mateus 18, do 21 ao 35. Calma, não criemos spoiler. Você já conhece essa história, mas a gente vai ler de novo. Vamos lá, Mateus 18, do 21 ao 35. 21 diz assim: é importante ressaltar aqui o título dessa perícope é Uma História de Perdão. Mateus 18, 21. Nesse instante, Pedro, ousado, teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7? E Jesus respondeu: 7 é pouco. Tenta 70 vezes 7. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com os seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão volumosa. Então, o rei ordenou que o homem, sua esposa, filhos e bens fossem leiloados no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. O servo, perdoado, mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: pague-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia, com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram para o rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: Você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas do seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Jesus vai falar: meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Misericórdia. Pessoal, é difícil falar sobre perdão. Por muitos e muitos anos eu tive relutância em entender sobre o perdão. Mas quando a gente olha para o perdão de Deus, a gente começa a entender a nossa necessidade de liberar esse perdão. Por quê? Lá em Mateus 12 ele deixa um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. E nesse modelo de oração diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Nessa oração, nesse modelo que o Senhor Jesus deixou pra gente, está lá em Mateus 6,12, esse versículo, né? Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Como nós vamos pedir que o Senhor nos perdoe se nós não estamos perdoando o outro, como a gente leu aqui em Mateus 18? Parece bem estranho, né? Quando a gente ouve essa parábola que o Senhor apresenta aqui para os discípulos para falar sobre perdão, né? Quando Pedro pergunta, é estranho, a gente ouve falar: que absurdo, como é que ele fez isso? Só que a gente faz também. E hoje esse devocional chega para ensinar a gente exatamente ao contrário, como a gente não deve agir. Você lembra que eu falo que Jesus é sempre o nosso melhor exemplo para tudo, mas principalmente ao longo da vida do Senhor Jesus a gente vai ver ele andando sempre em amor e perdão. Agora pense você, ele estava sendo açoitado, humilhado, cuspido, espancado, foi crucificado.
crucificado. E ainda assim ali, ele não estava pedindo que os céus mandassem raios e matassem todo mundo, porque era o que eu e você íamos fazer, né? Só que ele não. O Senhor Jesus, ele pede que o Pai perdoe aqueles que estão ali fazendo tudo isso com ele. É ou não é o Senhor Jesus o nosso modelo perfeito de perdão? Tendo em vista nós, nos autodenominamos cristãos, que significa imitador de Cristo, pequenos cristos, né? Cristinhos, imitadores de Cristo. Nós, como cristãos, estamos fazendo exatamente como o Senhor Jesus fez? É sobre querer pra gente o que queremos pro outro. Então, sempre temos que ter isso em mente. Se nós estamos pedindo perdão ao Senhor e diariamente a gente precisa fazer isso porque nós estamos aqui enquanto seres humanos, a gente vai precisar se arrepender e pedir perdão todos os dias, porque somos falhos. Por mais que não queiramos, por mais que tentemos com força obedecer a palavra, acabamos falhando vez por outra. Constantemente estamos pedindo perdão ao Senhor, estamos nos apresentando nesse lugar de arrependimento. Mas e quando é com a gente? Nós queremos o perdão de Deus, mas a gente quer perdoar. Não é à toa que a Bíblia nos incentiva a perdoar. Existe um motivo. E esse motivo é a raiz de amargura. Quando ela se entranha em nós, é um grande problema, porque essa raiz começa a nos nutrir de coisas amargas, logo não vamos gerar frutos. Esses dias temos falado, né, sobre essa questão dos frutos. Sem essa questão, na verdade, com a raiz de amargura em nós, que é gerada pela falta de perdão, nós não vamos gerar bons frutos. Como que vai ser isso? A palavra diz que aquele que não gera bom fruto é o quê? Cortado e lançado no fogo. Não é isso que a gente deseja para nossa vida, né? Efésios 4:31 nos orienta a nos livrar de toda a raiz de amargura. Porque, como eu já falei, a raiz de amargura vai nutrir os nossos frutos de quê? De coisas ruins, de coisas amargas. Nos tornamos pessoas ruins quando a gente está nessa amargura de alma pela falta do perdão. Mas como é que a gente mete a mão nessa raiz de amargura e arranca ela de uma vez por todas? Abençoando aqueles que nos ofenderam. Como o Senhor Jesus nos ensina lá no modelo perfeito de oração. Ah, Fernanda, mas aí, né? Poxa, calma aí, é difícil, não é assim? Fácil não é. Deixa eu te contar aqui, se ninguém te contou ainda. O Evangelho não é para amadores. Seguir Jesus, servir Jesus, não é para qualquer um. Vai depender de nós, renúncia, dependência, obediência. É difícil mesmo. Perdoar é uma das atitudes que o Senhor pede para que a gente faça, que é para o nosso próprio bem, mas é uma das mais difíceis. Por que é para o nosso bem? Porque o perdão nos libera. O perdão, ele nos permite seguir em frente. A falta de perdão nos aprisiona. Sabe o que a falta de perdão faz? Faz a gente dormir e acordar com a pessoa que nos magoou a gente. Faz a gente pensar o dia inteiro e ressentir, quer sentir de novo. Toda vez que a gente lembra da pessoa, a gente sente aquilo de novo. E aquilo vai nos corroendo, nutrindo o quê? A raiz de amargura. Logo a raiz de amargura vai crescendo, crescendo e passa a despejar em nós essas coisas amargas. Por isso que o Senhor nos incentiva tanto ao perdão. Porque vai fazer bem pra gente. Ao longo de toda a Bíblia, a orientação do Senhor sempre é para nos beneficiar. Ah, mas perdoar é difícil. É difícil, mas não é impossível. Eu já falei aqui, tudo que o Senhor Jesus pede pra gente fazer, Ele fez primeiro para provar pra gente que era possível. Como é que se perdoa lá na cruz? Pois Ele perdoou. E a gente não vai perdoar aqui, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Talvez a pessoa não estivesse num bom dia e aí a gente dá aquela relevada. Então a gente precisa aprender e tudo que o Senhor nos orienta a fazer é para o nosso próprio bem, é para que a gente viva melhor esse período que a gente está passando aqui nessa terra. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que como imitadores de Cristo, nós precisamos andar em amor, mas principalmente em perdão. Também preciso te falar que você não precisa carregar o peso de situações que já aconteceram, de coisas do passado, no presente, muito menos levá-la para o seu futuro.
Liberar perdão vai tornar a sua vida muito mais leve. E por último, mas não menos importante, eu quero incentivar você a se perdoar. Muitas vezes, nosso maior inimigo não está do lado de fora, mas do lado de dentro, porque não nos damos a chance de recomeçar. Hoje, eu preciso te contar que tem perdão disponível para você e tem perdão disponível para te ensinar a perdoar também. Pai, muito obrigada. Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia onde nós podemos meditar e refletir acerca daquilo que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. Obrigada. Obrigada, Deus, por olhar para a gente e ver aquilo que precisamos acertar em nossas vidas, conhecer até aquilo que a gente desconhece em nós e nos ajudar a melhorar a cada dia em Ti, Pai, e para Ti. Muito obrigada pela oportunidade de ouvir a Tua palavra nesse dia com liberdade, quando em muitos países pessoas são proibidas de fazer o que estamos fazendo nessa manhã, que é meditar na Tua palavra. Obrigado por essa liberdade que encontramos em Ti, Senhor, de errar e aprender novamente, nos levantar, porque o Senhor nos sustenta. Obrigada, Deus. No nome de Jesus eu apresento as nossas vidas diante de Ti, clamando para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos dando conhecimento e entendimento necessário para compreender a Tua palavra nesse dia. Nos ensina, Senhor, a ter um coração perdoador e a entender quando nós precisamos pedir perdão. Nos ajuda a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas debilidades, e é só o contato contigo, a intimidade contigo, que te dá essa liberdade de nos revelar, Senhor. Então, nos leva a esse lugar de intimidade para que a gente encontre o lugar do arrependimento e do perdão. No nome de Jesus, Pai, cuida de nós, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos e filhas, esposos e esposas, nossos trabalhos, tudo que é nosso porque é Teu. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém para hoje. Se for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!